O Rayleigh escondeu informações importantes sobre o mundo, como o dilúvio que irá acontecer em breve, e ele não gostou do Vegapunk ter revelado isso para o mundo, o que pode justificar essa decisão do bando do Roger sobre esconder esse grande desastre global. E afinal de contas, quem está certo? O Rei das Trevas por ter escondido essa informação ou o Vegapunk por divulgá-la? Além disso, Shanks pode ser o único ex-membro do bando do Rei dos Piratas a tomar partido da guerra que engolirá o mundo? É sobre isso que eu gostaria de discutir com vocês em mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac. Esse é mais um daqueles vídeos polêmicos, entre aspas, porque esse tema vem sendo bem discutido aí nas redes sociais, com vocês provavelmente aí nos comentários também colocando a opinião de vocês sobre esse tema. Quem fez o certo? E esse também é mais um daqueles vídeos daquela playlist que a gente tem sobre opiniões em One Piece, onde a gente opina sobre algumas coisas meio que polêmicas. Inclusive tem um vídeo muito bom que Léo fez, que é sobre o One Piece virou um Naruto da vida. Eu recomendo bastante. E é nesse aspecto que esse tema que eu trouxe aqui vai entrar. Então depois da intro, a gente começa. Volume 52, capítulo 507. Robin diz: então quer dizer que vocês sabem o que aconteceu no mundo 900 anos atrás, quando se iniciou o século vazio? E Rayleigh responde: sim, nós sabemos. Nós descobrimos a verdade sobre a lacuna da história. Mas, minha jovem, você não deve se apressar. Continue seguindo calmamente os seus companheiros e dê um passo de cada vez. Eu acredito que nós, assim como Ohara, talvez tenhamos nos apressado um pouco. Mesmo que eu contasse para vocês toda a verdade sobre a história, na condição que estão, não poderão fazer nada a respeito. E ele continua falando aqui mais um pouco, mas por enquanto isso aqui tá bom pra gente analisar. Acontece que no capítulo 1116, Vegapunk acaba soltando inúmeras informações para o mundo inteiro do One Piece, deixando o velho Rei das Trevas claramente bem incomodado, ao dizer que o Vegapunk estava falando demais, enquanto enchia a cara. Vegapunk foi apressado demais ao dizer isso pro mundo, assim como o povo de Ohara? Quem está certo nessa história toda? O Roger tomou uma decisão infantil em deixar tudo em segredo? Percebem o conflito de ideias e opiniões que está acontecendo aqui em Egghead? Eu sinceramente estou bem surpreso. E esse debate para saber quem está certo ou quem está errado é algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Afinal de contas, na maioria das obras, o heroísmo e a bondade seguem uma linha bem reta, com poucas ramificações. O que é certo e ponto final. Mas aqui parece ser bem diferente. E Vegapunk não poupa ao dizer que além de Imu e os Gurusei, é claro que ele não cita o nome do Imu, existem outras pessoas que sabem da história completa do século perdido, e eles são da antiga tripulação de Gold e Roger. As pessoas ficam surpresas e até com medo ao saber que os membros de uma tripulação dos Reis dos Piratas conhecem todos esses segredos do mundo, enquanto os outros não sabem de nada. Roger e sua tripulação descobriram a verdade do século perdido quando encontraram One Piece em Laugh Tale. Contudo, Silvers Rayleigh, Crocus e Kozuki Oden e os outros membros da tripulação não revelaram nada desde que saíram de lá, guardando essa destruição ou ruína, uma terra aniquilada e esquecida pela história, um mundo desconhecido abaixo desse novo mundo, e eles viviam muito bem com isso, esperando a chegada de um certo alguém. E o questionamento que fica é: Vegapunk está fazendo o correto? Embora a ação tenha sido tomada por outra pessoa, Vegapunk sabe que tem também uma parcela de culpa pelo que aconteceu em Lulusia, já que a Mother Flame é uma criação sua. Ele se curvou no meio da gravação para mostrar que realmente está arrependido por fazer parte disso tudo e lamenta a perda das vítimas inocentes. E talvez seja isso o que motivou a falar tudo que ele sabe, como se fosse o seu legado. Ele está passando para o mundo informações das quais ele não tem poder para mudar, nem fazer algo a respeito. A sua vida teria sido um fracasso. Ele não conseguiu realizar o seu desejo de encontrar a energia ilimitada e, além disso, ajudou o governo mundial a construir a Mother Flame, que é usada unicamente para o mal. A gente não pode culpar o Vegapunk nesse sentido, e muito menos o Rei das Trevas. Roger e o seu bando descobriram a verdade sobre o mundo e sabiam que não poderiam fazer nada a respeito. Já Vegapunk tem apenas algumas deduções e conhecimentos aprendidos ao longo de sua vida e, é claro, no seu cotidiano, já que o mesmo trabalhava para o governo mundial. E eu acredito que o que mata essa discussão é a seguinte frase: mesmo que eu contasse para vocês toda a verdade sobre a história, na condição em que estão, não poderão fazer nada a respeito.
E o que o Vegapunk fez? Passou inúmeras informações para pessoas que não podem fazer nada, absolutamente nada a respeito, indo de contra o que o Rayleigh disse nessa frase. E imaginem só, com todas essas pessoas sabendo que o mundo será engolido pelo mar, o que eles irão fazer? Eles entrarão em desespero, os reinos entrarão em conflito, o povo pedirá por atitudes solidárias para seus governantes egoístas, causando inúmeras rebeliões pelo mundo, para que no fim ninguém consiga escapar dos seus destinos. E assim, eu lembro que quando começou a sair os spoilers do capítulo 1116, muita gente opinando sobre se o que o Rayleigh fez era certo, se era errado, ele meio que parecia frustrado com toda aquela situação, e era normal que a gente pensasse, caramba, o Rayleigh e a tripulação do Roger estavam escondendo que todos esses moradores desse mundo irão morrer afogados, eles estavam privando essas pessoas de tentar fugir ou algo assim. Mas galera, esse é o ponto, eu acredito que não tem como fugir desse grande dilúvio, mas sim impedir que ele aconteça, ou como uma segunda alternativa, usar a Arca Noah e as armas ancestrais para salvar todos. E apenas quem pode fazer isso? O Joy Boy. Por isso toda essa mensagem do Vegapunk foi à toa se a gente seguir essa linha de raciocínio, porque meio que esse mundo todo que está descobrindo isso agora não pode fazer absolutamente nada. Mas é claro que isso veio com certeza para um fim narrativo, para um bem narrativo. Todas essas revoltas, esse medo do povo, esse desespero causado pela essa mensagem do cientista, provavelmente veio para gerar uma trama muito boa para o exército revolucionário, que já passou da hora de ser mais desenvolvidos, de serem mais abordados aqui dentro dessa história. E eles vão acabar tendo mais relevância. Sigam sua jornada e conheçam bem o mundo. Talvez depois disso cheguem a uma resposta diferente da nossa. Cara, essa frase é muito boa, e isso aqui que eu vou falar é uma coisa que Léo já falou algumas vezes aqui no canal, mas acho interessante a gente reforçar isso aqui nesse vídeo, e eu vou até repetir exatamente o que ele escreveu no texto dele. A perspectiva da jornada de conhecer o mundo do Luffy foi completamente diferente. Tivemos a última viagem de Roger, onde vemos ele conquistar os últimos poneglyphs e ir para Laugh Tale. Ele só encontrou alegria e aventura. Em nenhum momento a gente viu Roger brigar pela liberdade de algum lugar, e ele não enfrentou nenhum tirano. E a única batalha conhecida que temos dele, que foi contra Shebek, foi uma batalha ambígua, uma batalha por batalha, a rivalidade dos dois piratas. Tudo bem, Shebek era perigoso, nós sabemos bem disso, mas ele estava tocando terror na ilha de Tenryubitos. Ele não era necessariamente um tirano. Então ele chega até o tesouro, e quando descobre que o mundo é preso, está longe de alcançar a liberdade e é ameaçado de afundar no mar, como já afundou no passado, matando milhões e milhões de pessoas, ele dá uma risada sem parar. Vocês conhecem o Luffy do Chapéu de Palha. Se ele ouvir uma história como essa, descobrir tudo sobre Laugh Tale, vocês acham mesmo que ele vai dar uma risada como o Roger? E esse pensamento de Léo, eu concordo completamente com tudo. E é nesse ponto que essa frase do Rayleigh se encaixa. Sobre o bando do Luffy tem uma interpretação diferente do bando do Roger, já que ele vivenciou coisas diferentes, vai entrar aqui nesse ponto. E isso pode responder também o porquê o Rayleigh e o bando do Roger preferiram permanecer em silêncio durante todo esse tempo. Agora, o que o Roger entendeu de diferente? Quais foram as suas interpretações? O que pode ter feito ele e seus companheiros preferirem ficar em silêncio? Bom, agora a gente entra naquelas famosas teorias que vocês conhecem bem. O Joy Boy provavelmente disse em sua mensagem que a única maneira de revidar é com a fruta Gomu Gomu no Mi, a fruta do Nika, e as armas ancestrais. E aposto que o que fez com que o bando risse foi Joy Boy tentando explicar toda essa situação, e que um homem com poderes de borracha viria salvar o mundo. Imaginem algo sendo dito como: seus braços vão ser velozes como pistolas, ele pode levantar a perna bem alto e usá-la como um machado, ele pode usar suas pernas como uma lança, e ele pode expandir até parecer um balão gigante e transformará o chão em borracha e será capaz de esticá-lo até o céu. Talvez seja por isso que Roger riu do quão ridículo um homem pode ser, um salvador pode ser. Ou quem sabe a própria história do Reino Antiga sendo contada de maneira engraçada como Nika. Além disso, um complemento bem interessante é a frase do Roger: eu gostaria de ter vivido na sua época. Roger estava falando sobre o próximo Joy Boy e não o Joy Boy do passado, e foi assim que eles souberam que chegaram cedo demais em Laugh Tale. E assim Roger se entristeceu porque sabia que não poderia ver o próximo Joy Boy. Eles sabiam sobre o Imu e sabiam o que tinham que esperar por Joy Boy. Por que outro motivo Rayleigh nadaria no Come Belt só para chegar até Luffy? De volta a Sabaody, Rayleigh perguntou a Luffy: você realmente acha que pode fazer isso? Você acha que pode conquistar a Grand Line? E eu acho que a resposta de Luffy foi o que levou Rayleigh a querer tanto que Luffy fosse bem sucedido, que ele sabia que precisava treiná-lo. No fim das contas, não é como se o Rei das Trevas estivesse fazendo nada esse
tempo todo. Ele e o Shanks foram fundamentais para o despertar, digamos assim, de Joy Boy, com o Ray treinando o Luffy e Shanks roubando a Hito Hito no Mi modelo Nika e o levando até Luffy, que sem querer a comeu, além, é claro, de ter entregado o chapéu de palha para o garoto. E se formos levar tudo isso aqui que eu tô falando em consideração como se fosse algo real, já comprovado, sinceramente eu acredito que a última ordem do Roger para sua tripulação, antes de dissolvê-los, foi: espalhem-se por todo o mundo e encontrem o Joy Boy. Daí cada um ficou com a sua missão. Roger ficou responsável por começar a grande era dos piratas, Crocus ficou no farol para ver todos os piratas que entravam na grande linha, e Rayleigh em Sabaody, um ponto de parada obrigatório para quem tenta passar pela Ilha dos Homens Peixe para o Novo Mundo. E só um complemento aqui nessa parte: talvez o Dragon saiba o que aconteceu no século vazio e talvez ele também estivesse esperando por Nika antes de fazer o seu movimento, talvez o mesmo nível de conhecimento que o Vegapunk tenha. E é meio engraçado que o Kuma espionou o Luffy quando ele estava praticando o seu Gomu Gomu no Axe e poderia ter dito a Dragon que sim, seu filho pode se esticar de maneira estranha, parecida com borracha. Luffy é um personagem mais vigiado do que nós imaginávamos, e no fim das contas o garoto simples que queria se tornar um grande pirata, na real, não é nem um pouco simples. Não roube a diversão dos jovens, não é, Roger? No fim das contas, o que prevalece nessa obra, o que prevalece é a vontade herdada. Isso é algo que o Vegapunk pode entender um pouco, já que ele buscou passar suas informações para o mundo, mas não entende completamente, já que o mesmo não acessou o tesouro. Rayleigh sim, Rayleigh entende. Ele entendeu que não poderia fazer nada, mas ele pode encorajar essa diversão dos mais jovens, dessa nova era. O que Vegapunk pensou quando quis tirar essa diversão dos jovens, não é mesmo, Rayleigh? Mas é claro, para nós leitores, sabe o que é mais engraçado sobre tudo isso? O Luffy não tem nenhum quadro onde ele reage ao que o Vegapunk está dizendo, até porque ele provavelmente não liga. Esse tipo de história sobre coisas que aconteceram ou que irão acontecer são extremamente chatas para ele, e um cochilo ou uma batalha são bem mais interessantes do que perder tempo com isso. O engraçado também é que no capítulo em que Rayleigh diz tudo isso sobre ele saber o que aconteceu no século em branco, é o mesmo capítulo onde Luffy dá aquele esporro gigante no Usopp, dizendo que não queria saber nada sobre One Piece. Robin também se nega, dizendo que ela descobrirá sobre essa história por si só, junto do bando. E novamente, assim como Luffy, Robin não tem nenhum quadro de reação a respeito dessa história contada por Vegapunk. Logo ela que é a pesquisadora do bando. E é uma coisa que eu estranhei muito, inclusive a gente tem um grupo de membros do canal que eu até comentei: caramba, isso é meio que um furo de roteiro, já que o Oda tá fazendo o Vegapunk falar toda essa mensagem pro mundo, e logo a Robin, que é uma das maiores pesquisadoras, a que quer mais saber da história, ela não tem nenhum quadro de reação. Aí nisso a gente volta para esse capítulo do Rayleigh com o bando, onde a Robin e o Luffy se negam em saber dessa história. Isso aqui, cara, é sensacional. A gente tem que parar para perceber esse tipo de coisa, essas minúcias que o Oda coloca na obra. Mas afinal de contas, quem está certo e quem está errado? É difícil dizer, mas o fato é que só um deles descobriu o que é o tesouro One Piece. Mas galera, eu tô falando aqui com vocês como se o Vegapunk já tivesse parado de falar, como se ele já tivesse falado tudo, sendo que o robô gigante tá guardando um Dendemushi e os Gorosei irão tentar destruí-lo para calar a boca do velho cientista. Ainda tem muita coisa que o Vegapunk vai passar pra gente que vai deixar o velho Rayleigh ainda mais incomodado, sinceramente. Mas galera, com isso que eu encerrei esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. A ideia dele era justamente discutir sobre tudo isso, coisa que não deu pra fazer muito bem na última análise de capítulo, que foi bem extensa, mais de 20 minutos, mas precisava fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa cena do Rayleigh, que foi a cena que mais repercutiu no último capítulo, e é uma coisa que é bem raro de acontecer nesse anime, ideias opostas do mesmo lado, sendo esse lado o lado dos mocinhos. Mas fala aí pra mim, quem tá errado nessa história toda? Se você gostou, deixa o like, que isso ajuda demais aqui o canal, e se você já deixou, a gente agradece demais. E é isso galera, espero que vocês fiquem bem, até a próxima e valeu!